uma audiência pública proporcionada pelo deputado Romário, que mais uma vez demonstra muita sensibilidade com as causas sociais, especialmente dando oportunidade de voz a uma parcela da população brasileira que tem muita dificuldade de ser ouvida. Me refiro ao encontro realizado há pouco na Câmara dos Deputados, que contou com a presença também do senador Suplicy, do deputado Romário, do deputado Domingos Neto, presidente da Frente Parlamentar da Juventude, a Márcia Hollenberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, diversos outros parlamentares, representantes da Secretaria da Igualdade Racial, do Ministério do Trabalho, mas especialmente com muitas lideranças representativas do movimento hip-hop brasileiro, em comemoração ao Dia Internacional do Hip-Hop, que foi ontem, e ao mesmo tempo para discutir assuntos de interesse da sociedade brasileira. Tivemos a oportunidade de ouvir as participações do Rap Wood, do GOG, da DJ Dona, do MC, do B-Boy campeão mundial Will Robson, do Rivas, grafiteiro, da Nini Ribeiro, da MC Chariline, do Big Richard, do Lil, enfim, e de diversas outras pessoas que estiveram ali presentes, representando todos esses segmentos do movimento hip-hop, os MCs, os DJs, os B-Boys, os grafiteiros, representando a música, a dança e a arte da pintura. E é importante ouvir essa população que, como disse, se encontra marginalizada, com pouquíssimas oportunidades, que quer ser ouvida e tem muita dificuldade de ser ouvida, e num processo que nós estamos vivendo de uma violência urbana cada vez maior, em que a vítima maior dessa violência urbana são os jovens da periferia e, sobretudo, são os jovens negros da periferia. E o que querem esses jovens representados no movimento hip-hop? Eles querem políticas públicas que possam reconhecê-los como sujeitos importantes da sociedade e como importantes na construção dessas políticas públicas. E, nesse sentido, o deputado Romário tem liderado esse processo de uma forma muito positiva, e ali naquela reunião surgiu a ideia de se criar um fórum permanente para discutir essas questões, que vão desde a elaboração de políticas públicas até a flexibilização, hoje, nos regulamentos da Ordem dos Músicos, por exemplo, para que as pessoas que trabalham, sobretudo os MCs, sejam incorporados, reconhecidos como músicos, que as atividades culturais promovidas pelo movimento hip-hop também sejam beneficiadas pela Lei Rouanet. A lei, é claro, de políticas de emprego, de educação, de saúde, para essas regiões mais afastadas do Brasil, mais esquecidas, e para este segmento que tem sido vítima da violência urbana. Uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, li uma frase em grafites nas ruas da periferia de Recife que me marcou muito, não tanto pela estética nem pela tradução social daquela mensagem, mas pela força simbólica do povo brasileiro. Ao lado de um adolescente pintado nas paredes com os punhos para cima estava escrito: "Expresso com o que tenho". Fiquei tocado ao ler aquilo porque traduz perfeitamente a força criativa do povo brasileiro, sua capacidade inesgotável de reinventar realidades, de responder e superar adversidades pela força de sua diversidade cultural. E não posso deixar de falar disso numa celebração ao hip-hop do Brasil, porque o hip-hop
é para mim uma das expressões fortes da força criativa e da vocação antropofágica que nos caracteriza enquanto cultura, enquanto nação. Engana-se quem diz que o hip-hop brasileiro seria uma simples importação de uma manifestação cultural norte-americana. Sim, o hip-hop foi assimilado pelo Brasil desde os anos 80. Inclusive chegou ao país pela dança e não pela música. O b-boy Nelson Triunfo, com seu cabelo estilo Black Power e andar robótico, que causava grande estranhamento, foi um dos responsáveis por essa difusão no país. No período de organização das equipes de break e do surgimento do grafite, entre 1983 e 1988, o rap conquistava sutilmente a juventude negra nos bailes chamados blacks. E aí mesmo que se alimenta de sua genealogia o estadunidense, o movimento hip-hop passou por uma apropriação e uma ampla reconstrução ao se abrir e misturar com outras múltiplas formas de expressão brasileiras, como o samba, o repente, o carimbó e outros gêneros musicais. O break se misturou com a ginga da capoeira, o siriá, e o grafite também foi influenciado por desenhos regionais, retratando a caatinga, o sertão do Nordeste e os orixás da Bahia. E não poderia ser diferente com um movimento de expressão popular tão forte, com um papel social e político tão expressivo e um vínculo tão profundo com a dimensão local ali cantada. Se queres ser universal, cante a sua aldeia. Hoje, o hip-hop está amplamente difundido, disseminado no país. Pode ser encontrado em todo o território nacional, principalmente nas periferias das regiões metropolitanas, mas também no interior do Brasil, em vários lugares. Com isso, absorveu a diversidade da cultura brasileira, criando uma identidade própria, com múltiplas variações e tornando-se uma linguagem artística das mais representativas de nossa cultura. O hip-hop também assumiu no Brasil uma força política e social sem precedentes. Como cultura urbana, se disseminou na periferia das grandes cidades, tornou-se um instrumento vital, não só de manifestação e expressão cultural, mas de engajamento, protesto e transformação. São artistas que conseguem recriar um ambiente, muitas vezes de violência, de ausência do Estado e carências básicas para a sobrevivência. Conseguem expressar beleza, força, capacidade de luta, de resistência e resiliência. E foi impressionante ouvir os relatos, as histórias daqueles jovens que enfrentaram cenários de muita diversidade, de muita violência e que foram resgatados pelo movimento hip-hop. Portanto, foi com muita alegria e com muita emoção até que hoje participei dessa celebração. Tínhamos ali presentes pensadores, artistas, profissionais da música, da dança, da arte urbana, e estávamos fazendo isso, talvez pela primeira vez, na Casa do Povo, no Congresso Nacional. Impressionante o número de pessoas, o envolvimento das pessoas, o engajamento das pessoas neste evento. Aqui no Distrito Federal, senhor presidente, o movimento hip-hop vem ganhando espaço e assumindo características próprias, com reconhecimento nacional e internacional. Hoje, o Distrito Federal divulga no mercado cultural nomes como GOG, como DF Zulu Breakers, BSB Girls, Atitude Feminina, Liberdade Condicional, Tropa de Elite, Guindarte 121, Viela 17, Código Penal, Pacificadores, DJ Rafa, DJ Jamaica, DJ Marola, Satão, Rapadura, Chique Chico, entre outros. Eu gostaria muito que todos os senadores dessa casa e toda a população brasileira pudesse ter ouvido o depoimento do GOG, artista de Brasília, na abertura do evento. Pela força do depoimento, pela autenticidade do depoimento, pela
profundidade do depoimento e da denúncia, da indignação e, ao mesmo tempo, da aspiração, da esperança e da mobilização para a construção de um novo cenário nacional, de um novo ambiente nacional. Aliás, todos os depoimentos muito fortes na defesa de um novo modelo, um modelo de inclusão cultural e de inclusão social. Quero destacar aqui também que sou um admirador do movimento. Não é de hoje que acompanho. Tive a oportunidade de contribuir como secretário de Turismo, senador Randolfo, junto com então o governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Naquela ocasião, me lembro que recebi 3 jovens, 3 adolescentes, e que me mostraram o grafite e procuravam mostrar para sensibilizar que o grafite é uma manifestação cultural diferente da pichação. E eu tive a oportunidade de ver em vários lugares do Distrito Federal essas manifestações dos grafiteiros. E naquela ocasião eu tive uma ideia que acabou sendo muito bem sucedida e que nós resolvemos fazer um conjunto de cartões postais com a foto dessas obras, desses grafites, e atrás com letras de rap falando da cidade e falando da condição social em que as pessoas viviam. Isso foi muito interessante porque sempre as pessoas viam Brasília apenas como essa cidade que nós temos muito orgulho de ser patrimônio cultural da humanidade, mas por sua beleza cênica, por seus monumentos, por seu projeto urbanístico, mas também uma cidade identificada exclusivamente com a política. E esses cartões postais tiveram a capacidade, tanto pelos grafites como pelos textos, de mostrar uma outra cidade pulsante, uma outra cidade que representava as diferenças sociais existentes no Brasil e que, no caso de Brasília, são exacerbadas e que era uma manifestação através da arte, do inconformismo da juventude brasiliense. Também me lembro que em 2008 tive a oportunidade de ser procurado mais uma vez, já como deputado federal, por representantes de diversos grupos de rap da cidade e, através de emendas parlamentares, apoiamos o primeiro e o segundo BSB Rap Festival. E, naquele momento, como um subproduto, produzimos uma série de CDs sobre o título Coletânea Musical Várias Quebradas, em que, nesses CDs, nós reunimos a participação de mais de 50 grupos de raps do Distrito Federal. E ali, naquele momento, eu tive o impacto, eu tive a consciência profunda do que significa o movimento hip-hop, pela sua capilaridade, pela sua força, pela sua pujança, na vida da juventude do Distrito Federal, especialmente na vida da juventude das periferias do Distrito Federal, de toda a região metropolitana do Distrito Federal, não só aqui do Distrito Federal, mas de toda a região do entorno. E é impressionante o conteúdo social daquelas músicas. Não são verdadeiras manifestações políticas, não manifestações políticas partidárias, mas manifestações sociais bastante profundas, bastante legítimas, de uma população que quer ser ouvida, de uma população que precisa ser ouvida, uma população que pode contribuir, inclusive com o Estado brasileiro, na elaboração de políticas de contenção da violência, de redução da violência, na elaboração de políticas de melhoria da educação, de reforma da educação, porque, como disse um rapper, hoje, salvo engano, o GOG, nós temos que fazer uma escola que atraia mais uma criança e um jovem do que a rua atrai. E certamente esses jovens têm uma contribuição importante ao dar, no sentido de que escola
que a juventude quer, que a juventude precisa, e qual é a escola que efetivamente pode contribuir para a libertação dessa juventude. Gostaria, enfim, quero registrar que tenho a satisfação de dizer que venho acompanhando a formação, mobilização, divulgação, qualificação e valorização de inúmeros profissionais, artistas, integrantes do movimento hip-hop desta cidade. É por isso que queremos mais. Fico muito feliz de ver o amadurecimento desse movimento, que hoje busca a regulamentação de suas profissões, incentivos fiscais específicos para o mercado cultural do hip-hop, o fortalecimento da cadeia produtiva cultural deste segmento para a consolidação desse mercado cultural e ampliação de produtos e serviços, além do fomento a espaços formais de discussão, tais como os congressos, fóruns e audiências públicas, como a que realizamos hoje. Consciente da importância desse trabalho, eu gostaria de parabenizar a iniciativa do deputado Romário e de toda a liderança do PSB na Câmara dos Deputados, que contribuiu para a organização desse evento, e também gostaria de dizer que me senti muito honrado, muito emocionado com a participação nesse evento. É um evento que, sem dúvida, que nos revigora, nos reenergiza e nos aproxima cada vez mais da razão de ser da política, que só tem sentido como um instrumento efetivo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Era esse registro que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Muito obrigado.